Então, muito bom dia e obrigado pela vossa presença aqui conosco neste webinar. Hoje nós decidimos trazer aqui com um pouco de, vamos dizer, de nostalgia, mas no bom sentido, obviamente, portanto, uma recuperação daquilo que é, ou que era o SolidWorks há 30 anos atrás e aquilo que ele é hoje em dia, portanto, e a enorme diversidade de funcionalidades e de características que nós hoje temos no SolidWorks que o tornam um produto completamente diferente daquilo que era em 1995, quando tudo começou. Quando, em 1995, começou o SolidWorks, portanto, o primeiro produto foi o SolidWorks 95, precisamente. Nós cá em Portugal não temos o SolidWorks 95, nós começámos precisamente em 1996, e eu até vos vou mostrar aqui o CD, portanto, do SolidWorks 96. Tem aqui algumas características engraçadas, por exemplo, diz que as características de sistema, portanto, vocês veem aqui, eu precisava de 32 megas para correr o Windows 95, um CD-ROM drive, portanto, aquelas coisas clássicas desta altura. Esta era a caixa dele, portanto, SolidWorks 96, e nós tínhamos apenas um único manual de formação, que era este, ok? Grosso, como vocês podem ver, que tinha um exercício que dizia 40-minute running start, portanto, em 40 minutos fazíamos tudo o que era preciso fazer com o SolidWorks. Por isso, já foi há muito tempo, efetivamente, atrás, mas eu vou-vos dar ainda mais um cheirinho daquilo que era o SolidWorks há 30 anos atrás. Portanto, corria neste tipo de PCs, e este era o interface do Windows, o Windows 95 da altura. Já tínhamos peças, conjuntos e desenhos, portanto, isso não mudou, e algumas das características do DNA do SolidWorks, obviamente, também não mudaram. Portanto, estamos a falar daquilo que tem a ver com ser baseado em operações paramétricas. Podemos utilizar, digamos, os parâmetros que criamos nos sketches e nas operações para poder manipular automaticamente a peça e fazendo um rebuild à própria peça. A maneira também de montar peças em conjuntos associando mates de coincidência, de concentricidade entre elas. Portanto, nada disso mudou, portanto, em termos estruturais, mas reparem como era o interface do SolidWorks na altura. Já tínhamos algumas características de pré-visualização, é verdade que sim. Picamos nas arestas, o feature menu do lado esquerdo, a barra de comandos lá em cima, portanto, já havia aqui muitas das bases daquilo que é o SolidWorks ao dia de hoje. E para além disso conseguimos também fazer, só mostrar um bocadinho mais à frente, conseguimos também fazer, obviamente, já desenho técnico a partir das peças ou dos conjuntos SolidWorks, também de uma forma que no seu, digamos, núcleo é muito parecida com aquilo que nós fazemos também hoje em dia. Obviamente com muitas mais opções, muitas mais características, muitas mais funcionalidades. Mas pronto, peças, conjuntos, desenhos, nós já tínhamos isso em 1995 e 96, quando começámos cá em Portugal. Por isso são 30 anos, eu tenho aqui a minha t-shirt SolidWorks 30 anos, como vocês veem aqui, ok? Portanto, estou a vestir a camisola como sempre o fiz, também ao longo deste tempo todo. Por isso, esta foi a parte em que nós olhamos um bocadinho para trás. A partir de agora vamos começar a ver então o que é realmente o SolidWorks à data de hoje, o que é que ele inclui, quais são estas características novas dentro de um produto que nós temos tão completo como é o SolidWorks 2025. O que é que quer dizer ser SolidWorks 2025? É essa um bocadinho a nossa tarefa também aqui hoje, ok? Muito bem, nós temos aqui uma indicação de serviços cloud. O que é esta história dos serviços cloud? Os serviços cloud foi talvez a última grande transformação associada ao SolidWorks, portanto, e que está obviamente sincronizada, portanto, com o aparecimento da plataforma 3D Experience da Dassault Systèmes, o facto de existir a plataforma e o facto de existir, portanto, uma geração, portanto, de software desktop, como era o SolidWorks, fez com que fosse necessário interligar, portanto, estas duas realidades, que em termos de arquitetura e informática são obviamente distintas, mas são precisamente estes serviços cloud que fazem a interligação entre aquilo que é o SolidWorks Desktop e aquilo que é possibilitado na cloud pela plataforma 3D Experience. Nós temos falado já muito sobre isso nos últimos 3, 4, 5 anos,
Portanto, estamos a falar de roles que têm a ver com o Collaborative Designer para ligar o SolidWorks à plataforma, 3D Swimmer, que era antigamente o Collaborative Business Innovator, portanto, que era a porta de entrada na plataforma, a parte do PDM na cloud, Collaborative Industry Innovator, a parte de definição de desenhos e de 3D na cloud com este role, a parte do CAM, portanto, tudo isto mais recente do que aquilo que vos tinha dito anteriormente, mas é este pacote do conector com a colaboração, com a gestão, com o MBD, com o CAM, que forma aquilo que nós hoje em dia chamamos os serviços cloud do SolidWorks e que muitas vezes também designamos como 3D Experience SolidWorks ou SolidWorks com serviços cloud, uma vez que as diferenças entre estes dois produtos estão gradualmente também a esbater-se. Por isso, é um pouco sobre isto que nós vamos falar hoje. Obviamente, portanto, mesmo já desde quase o princípio, não foi 95, 96, mas foi pouco depois, começaram a haver as versões Standard Pro e Premium do SolidWorks, portanto, isso é uma realidade que dura há mais de 20 anos, com diferentes níveis de funcionalidade, diferentes características para cada um dos pacotes, vamos dizer assim. E hoje em dia, à data de hoje, obviamente, quando compramos um SolidWorks, e aqui vamos começar pelo SolidWorks Standard, nós não compramos só um SolidWorks Standard Desktop. Hoje em dia já não podemos fazer isso. Sempre que compramos um SolidWorks, nós temos o SolidWorks no seu pacote correspondente, mas temos também um conjunto de serviços cloud e de roles na cloud que complementam o SolidWorks para diversos tipos de aplicações e de funcionalidades, ok? E é isso que nós vamos analisar aqui um bocadinho mais em detalhe. Estas funcionalidades nós espalhámos aqui nestes verbos que vocês veem aqui em cima: desenhar, simular, colaborar, gerir, vender e fabricar. E vamos começar talvez por analisar um pouco mais em pormenor aquilo que são as ferramentas de gestão de documentação na cloud, portanto, utilizando o role precisamente do Collaborative Industry Innovator, ok? Portanto, dentro daquilo que é um Standard Offer, nós vamos olhar primeiro para o Collaborative Industry Innovator, ou seja, as ferramentas de PDM na cloud, e como estamos a trabalhar na cloud, muito do nosso trabalho começa por fazer buscas na cloud. Portanto, nós encontramos aquilo que precisamos através de buscas. Essas buscas podem ser filtradas por um conjunto de tags, que nós chamamos as 6W tags. Vocês podem ver aqui, portanto, tem a ver quem é que fez, quando é que fez, como é que fez, que tipo de documento é que é, em que datas é que isso foi produzido, etc. Portanto, nós temos ferramentas de busca extremamente completas. Neste caso, estamos à procura de um fecheiro, de uma broca que fizemos, portanto, aqui há algum tempo atrás, e conseguimos também visualizar os resultados em diferentes tipos, também um pouco como no Windows, thumbnails, ou details, ou lista, temos também essa possibilidade. Mas outra característica muito importante, antes de abrirmos o fecheiro, é compreender as suas relações. Por isso, nós podemos também visualizar as relações do nosso modelo. Essas relações vão ser separadas entre aquilo que são relações com os pais à esquerda e relações com os filhos à direita. Portanto, eu para esta broca que vocês veem aqui do lado direito, eu vejo que há dois subconjuntos que a utilizam. Este subconjunto de baixo, na versão B, não é utilizado por mais nenhum conjunto, mas, por exemplo, este que aqui está, o A, é utilizado por este conjunto maior, que nós agora aqui vemos. Portanto, existe esta relação direta que nós vemos aqui de uma forma visual muito intuitiva, e onde existem também incidências associadas, pessoas associadas a essas incidências, portanto, e todo esse tipo de encadeamentos. Portanto, este subconjunto depois é utilizado no conjunto principal. Portanto, existe aqui um conjunto de encadeamentos de relações que é importante nós percebermos antes de começarmos a fazer, portanto, as nossas operações dentro do SolidWorks. Quando, de facto, compreendemos aquilo que precisamos de fazer, encontramos o fecheiro certo, abrimos o fecheiro dentro do SolidWorks. Se for preciso, ele é descarregado da cloud. Se ele já estiver em caixa, nós vamos trabalhar com a versão que já estiver também dentro da nossa caixa, ok? A partir daqui, nós, ou outra maneira, melhor dizendo, portanto, também de encontrarmos a nossa informação, para além de recorrermos às ferramentas de busca, é organizarmos as nossas informações de projeto também em pastas. Portanto, e aqui vocês veem, por exemplo, este sistema rotativo que aqui está.
está numa versão com aquela cruzinha vermelha que não é mais atualizada. Mas nós rapidamente podemos ir puxar essa versão mais atualizada, simplesmente solicitando que ela seja chamada para este, que nós chamamos um bookmark, portanto, um marcador deste conjunto de ficheiros. E dentro dos nossos, aqui, por exemplo, deste marcador para subconjuntos, nós podemos, mais uma vez, também visualizar em diferentes formatos, thumbnails, em lista, em tabela. Portanto, podemos fazer aqui vários tipos de visualizações. E neste caso, vamos abrir este sistema rotativo na versão P2, também, mais uma vez, de uma forma simples, arrastando para dentro do SolidWorks, como vocês aqui facilmente também estão a ver. O que é que nós queremos também dizer? Portanto, fizemos este arrasto do fecheiro. Portanto, já vimos como é que nós podemos ir buscar estas relações. O nosso fecheiro está aberto aqui dentro do SolidWorks. Reparem, é isto que o Collaborative Designer for SolidWorks nos adiciona, este add-in em que nós temos todas as características, as funcionalidades do PDM na cloud, mas integradas completamente dentro do SolidWorks. E aqui nós vemos que existe, de facto, aqui uma peça, que é esta, a união de junta, que ainda está na versão A1, que estava desatualizada, e por isso nós fizemos a atualização para a mais recente, que é a versão C1. Como atualizamos naquele conjunto intermédio, agora o que nós vamos ter que fazer é criar uma nova revisão do conjunto que está acima, para incorporar precisamente essa nova revisão que fizemos do conjunto intermédio. Isso é feito criando precisamente uma nova versão. Podemos dar sempre um novo comentário, se quisermos também que isso fique registado, e queremos que fique registado o porquê de fazermos estas coisas. E ao fazermos esta criação da nova versão, vamos também puxar para nós o direito de escrita sobre este conjunto. Portanto, vocês vão ver que vai aparecer ali uma chavezinha. Portanto, a chavezinha quer dizer que eu sou agora o dono, tenho o direito de escrita sobre este ficheiro. E desta forma podemos então voltar a gravar para a plataforma, e para além de voltar a gravar, nós podemos também avançar em termos de ciclo de vida, uma vez que estas versões que utilizamos já estão também aprovadas para produção. Aquilo que nós vamos fazer aqui de uma forma simples é também diretamente a partir do SolidWorks, o que vamos fazer é pegar daqueles dois conjuntos e dizer que eles já não estão no estado de trabalho, mas sim no estado release, portanto, no estado pronto para produção, e fazemos isso, mais uma vez, dentro do próprio interface do SolidWorks. Por isso, existem N ferramentas de PDM, estou só aqui a mostrar algumas delas. Portanto, esta maneira como nós podemos compreender as relações, perceber as versões, criar novas versões, possibilitar este trabalho colaborativo entre diferentes utilizadores. Portanto, tudo isto são características essenciais da plataforma e muito importantes para o SolidWorks, portanto, e para aquilo que é o SolidWorks hoje em dia. Portanto, hoje em dia, todos os SolidWorks têm estas características de PDM de base, portanto, mesmo nas configurações mais básicas, incluindo, lá está, os serviços cloud. Esta informação de PDM também pode ser acedida a partir de um browser, diretamente na plataforma, portanto, não tem que ser a partir do SolidWorks, e nós temos também na cloud poderosas ferramentas de visualização, também, mais uma vez, das relações, ou até dos próprios documentos, em que podemos também visualizar de uma forma simples qualquer um dos documentos que podem ser documentos SolidWorks, mas podem ser PDFs, podem ser ficheiros do Office, etc. Mas não só visualizar, como também controlar tudo aquilo que foi produzido, todo o histórico que foi operacionalizado, portanto, acerca destes ficheiros, porque tudo isto fica registado, quem fez o quê, quando, completamente rastreável, para nós percebermos quando é que foram feitas as modificações e o porquê também dessas modificações. Portanto, são características extremamente poderosas que nós temos com este PDM na cloud e que facilitam muito o trabalho de gestão documental dos utilizadores de SolidWorks. Para além disso, agora voltamos um bocadinho atrás para dizer que, para além de podermos ter todo o nosso controle sobre a informação produzida, portanto, de uma forma extremamente granular e fina, nós conseguimos também, de uma forma mais simples, partilhar um fecheiro nosso, mesmo com pessoas que não têm acesso aos rolos de 3D Experience. Portanto, isso é feito através daquelas funções que nós também já mostramos muitas vezes, do partilhar e rever, o Share and Markup, e essas funções funcionam, portanto, em que eu vou partilhar um link externo com uma pessoa indicando o seu e-mail.
essa pessoa vai receber, portanto, um e-mail muito simples a dizer, olha, a outra pessoa, portanto, que tem o rolo, enviou-te esta informação, este e-mail tem um link, picas no link, e essa pessoa vai então abrir o browser, portanto, não tem que instalar nenhum software, não tem que fazer mais nada para além de abrir o seu browser, e vai poder analisar a peça, visualizá-la, rodá-la em 3D, adicionar comentários, adicionar secções e também, como vos disse, portanto, comentar, incluindo textos, anotações, que ficam também registadas com o seu utilizador, portanto, aqui do lado direito, portanto, precisamente na parte de comentários, portanto, do 3D Play. Portanto, isto é capturado, é registado ali, portanto, podemos fazer os comentários que nós quisermos, portanto, não tem qualquer limite em termos de quantidade. Podemos fazer estas anotações e essas anotações depois, por sua vez, são recebidas diretamente dentro do SolidWorks por quem enviou inicialmente o link. Essa pessoa vai ver que a outra já respondeu àquele envio, portanto, vai ver os comentários que essa pessoa fez e vai poder, então, agir sobre esses comentários. Se for, por exemplo, fazer uma alteração à peça, poderá, então, avançar com a alteração necessária à peça. Portanto, tudo isso fica registado dentro da plataforma, portanto, e não se perde em e-mails e traz para a frente de informação que não adiciona, portanto, valor acrescentado, por isso fica tudo dentro da plataforma como deveria estar. Okay? Portanto, ferramentas muito importantes de PDM na cloud, ferramentas muito importantes também de colaboração com pessoas que não estão ainda dentro da plataforma, mas depois também existem funcionalidades para fabrico. E essas funcionalidades, nós aqui vamos falar assim, um bocadinho em passant, mas vamos falar de duas, começando aqui pelo Manufacturing Definition Creator. Portanto, esta é uma ferramenta de MBD, portanto, Model Based Definition, portanto, na cloud. É uma ferramenta. Portanto, o que nós fazemos aqui é criar um conjunto de vistas que representam as cotas importantes do nosso modelo, os acabamentos de superfície, as tolerâncias que nós temos também dentro do nosso modelo. Portanto, vamos criar vistas que podem ser vistas tridimensionais, ou então podemos também compor essas vistas criando uma espécie de um desenho e exportar também esse desenho em 2D, utilizando, por exemplo, uma exportação para PDF. Portanto, não tem todas as funcionalidades que nós temos dentro do módulo de desenho de SolidWorks, mas serve para nós comunicarmos em 3D e utilizando só o browser, portanto, sem ser preciso o SolidWorks, comunicando informação de projeto. A outra componente muito importante e que complementa aquela que já vinha instalada no SolidWorks Desktop, o SolidWorks CAM, que já vinha também na parte desktop, é o NC Shop Floor Programmer. Portanto, nós também já fizemos um webinar sobre este rolo, onde aqui vamos ganhar capacidades de maquinação 3+2, de fio, de laser, de oxicorte, de nesting também na parte do corte, e também, com poderosas ferramentas de visualização cinemática das máquinas. Portanto, o simulador das máquinas também está perfeitamente incluído dentro desta funcionalidade, por isso, uma nova capacidade que nós adicionamos a todos os nossos utilizadores na área da produção, portanto, não só expandindo aquilo que era possível fazer com o SolidWorks, mas agora utilizando a cloud para esse efeito e com todas estas valências que nós temos aqui também à vossa frente. Por outro lado, nós também conseguimos adicionar, nesta nova geração do SolidWorks, vamos dizer assim, conseguimos adicionar também novas ferramentas de criação geométrica, ferramentas de CAD. Qual é a grande diferença aqui? Portanto, é que nós não temos que instalar o software na nossa máquina Windows, podemos correr o software exclusivamente no browser, podemos utilizar um iPad, como está aqui, um tablet para fazer desenho na cloud, por isso podemos utilizar o Mac diretamente para fazer isto, portanto é a plataforma independente. Inclui também já um conjunto de ferramentas de inteligência artificial, viram como o software propagou automaticamente aquele círculo para todas as posições lógicas que faria sentido naquela situação. Mas estamos a falar essencialmente de uma nova geração do SolidWorks, também incluindo modelação paramétrica de peças, montagem de conjuntos, criação de desenhos, etc., mas dentro da plataforma 3D Experience e utilizando
apenas a cloud para esse efeito. Ou seja, não é preciso instalar, não é preciso ter uma grande placa gráfica, um grande processador, etc. Isso é feito diretamente na cloud e também com muitas características para produção. Por exemplo, aqui estamos a ver o caso da impressão 3D, também perfeitamente preparado para isso, e também para outros rolos que também podemos falar um bocadinho mais à frente, já que tem a ver com a parte da visualização do próprio modelo. Portanto, uma nova geração de SolidWorks, que neste momento ainda não faz tudo o que faz o SolidWorks, mas por outro lado já faz coisas que o SolidWorks não faz, por exemplo, recorrendo de uma forma muito interessante a tecnologias de inteligência artificial e correndo, mais importante que tudo, correndo diretamente na cloud, que é efetivamente a grande diferença deste rolo do 3D Creator. Também para complementar o 3D Creator e passando aqui da configuração standard para a configuração Pro, para além do que temos no SolidWorks Pro, desktop do SolidWorks, ou seja, Toolbox, aquelas coisas que vocês sabem, portanto, Visualize, etc. Portanto, nós passamos a ter, aliás, o Visualize aqui também apareceu, como é lógico, nós passamos a ter, para além do CAD paramétrico na cloud, passamos a ter também o rolo 3D Sculptor, que nos permite também criar formas orgânicas de uma maneira que é completamente diferente daquilo que é possível fazer no SolidWorks. Ou seja, nós aqui vamos criar geometria simplesmente puxando, arrastando faces, criando novas faces, juntando essas faces, apertando, escalando, rodando. Ou seja, um tipo de modelação muito mais orgânico, muito mais interativo e que nos permite, de uma forma simples, explorar muitas geometrias diferentes num curto espaço de tempo. Por isso é uma ferramenta extremamente criativa e completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a fazer no SolidWorks, com sketches e curvas e superfícies. Portanto, aqui começamos com um bloco e vamos puxando e arrastando, digamos, as nossas curvas para chegar àquele, as nossas faces diretamente para chegarmos ao resultado pretendido. Portanto, modelação orgânica é extremamente poderosa com o 3D Sculptor. Depois, vamos também dizer que, continuando aqui na nossa evolução, surge aqui uma nova palavra, que é o SolidWorks Ultimate. Nós aqui já há uns meses que falámos do SolidWorks Ultimate. É um novo pacote, digamos, o nosso produto de bandeira, aquele que tem mais coisas, e que eu vos vou dar aqui alguns detalhes sobre a sua constituição e o que é que faz parte dele. E o SolidWorks Ultimate, para efeitos de referência, portanto, nós partimos do Pro, onde nós estávamos, vamos passar para o Premium Desktop, que adiciona as ferramentas de simulação, que nós sabemos, portanto, o Motion e o Simulation dentro do SolidWorks, mais algumas ferramentas, a parte do routing, a parte da planificação de superfícies, etc. Mas, quando passamos para o Ultimate, nós então vamos adicionar aqui uma panóplia de novas funcionalidades, e eu não vos vou mostrar todas agora, porque são efetivamente muitas, mas estamos a organizar uma demo no próximo dia 25 de setembro, 25 de setembro, onde nós vamos falar em detalhe de tudo aquilo que está dentro do SolidWorks Ultimate, ok? Eu agora vou só dar assim algumas pinceladas sobre algumas das novidades que estão incluídas dentro do SolidWorks Ultimate. O SolidWorks Ultimate adiciona também capacidades na área da simulação, por exemplo, através do Structural Designer. Isto quer dizer que nós podemos pegar no nosso modelo SolidWorks, levá-lo para dentro da plataforma e depois correr um rolo de simulação estrutural dentro da plataforma 3D Experience, utilizando tecnologia do Abacus, extremamente poderosa, as malhagens do Abacus extremamente flexíveis e também a possibilidade de correr o problema diretamente na cloud, também extremamente poderoso e mais rápido do que estar a fazê-lo também na nossa máquina local. Por exemplo, tecnologia extremamente potente, utilizada pelas aplicações mais avançadas na área automóvel, na área aeronáutica, etc., e mantendo esta comunicação com o SolidWorks. Portanto, nós fazemos um primeiro estudo, tiramos resultados, voltamos ao SolidWorks, criamos uma caixa, neste caso, e vamos rapidamente ter novos resultados e comparar os resultados de uma situação com outra de uma forma também simples e mantendo esta ligação importante com o SolidWorks. Da mesma maneira que nós temos o Simulation dentro do SolidWorks e o Motion dentro do SolidWorks, também temos o Structural Designer na plataforma e o 3D Motion Creator na plataforma. Portanto, nós aqui podemos, sem estar a ocupar a licença do SolidWorks, também diretamente na plataforma,
exportar o nosso modelo para dentro do 3D Motion Creator e a partir daqui criar a nossa simulação cinemática, dinâmica, determinar as forças nas reações, determinar os esforços nas molas e nos motores, determinar as potências, os pares que são necessários para produzir movimento. Portanto, tudo isso, aquilo que nós fazemos dentro do Motion, fazemos-lo aqui também dentro da plataforma 3D Experience, portanto, e sem estar a ocupar neste momento a nossa licença de SolidWorks, podemos fazer isso a correr diretamente dentro da plataforma e na cloud. Mais coisas. Também temos aqui dentro do verbo colaborar, temos o Project Planner. Portanto, o Project Planner é também uma importante ferramenta de planeamento de projetos. Nós também já fizemos vários webinars sobre ele. Utilizando o Project Planner, nós podemos criar o nosso projeto definindo fases para esse projeto, fases temporais, associar tarefas a essas fases, adicionar milestones, adicionar deliverables, distribuir tarefas pelas pessoas que terão que fazer essas tarefas depois serão concluídas, por exemplo, se for uma tarefa de modelação, como este utilizador estava a fazer, portanto, dizendo que já terminou a tarefa de modelação e que está a passar o fecheiro de CAD como deliverable dessa mesma tarefa. Por isso nós vamos ter aqui uma ferramenta também poderosa de visualização de projeto, de compreensão de como é que o projeto está a avançar, com ferramentas de alto nível, onde nós podemos ver o que é que já está feito, o que é que está em progresso, o que é que ainda falta fazer, como é que é o nosso planeamento ao longo do tempo. Portanto, uma ferramenta também bastante poderosa de planeamento de projeto. E vamos também ver, para terminar, portanto, e aqui dentro do verbo vender, e eu aqui vou propositadamente só mostrar muito rapidamente, estes 3 rolos que também temos a trabalhar diretamente na cloud, a parte do render na cloud, ou seja, o equivalente ao Visualize, mas a correr diretamente na cloud sem ser preciso fazer a instalação local de software. Temos a documentação de produto na cloud, ou seja, aqui equivalente ao Composer, em que nós podemos também criar visualizações de produto, podemos separar as peças, podemos fazer anotações com texto, podemos criar interatividade entre as vistas para fazer, portanto, esse tipo de documentação. E temos ainda o 3D Demonstrator, que é um produto que eu diria que nós não temos equivalente dentro do SolidWorks Desktop, que nos permite já avançar um pouco mais para isso e criar uma experiência de 3D interativa, em que se nós, por exemplo, picarmos num determinado botão, conseguimos ver a nossa escavadora a rodar, visualizar de vários ângulos, com vários materiais, visualizar a interatividade do próprio modelo. Portanto, tudo isso é preparado através deste demonstrador de produto e é também compatível com experiências de realidade virtual, portanto, com experiências de óculos. Por isso, são tudo isto novidades muito interessantes que eu, mais uma vez vos digo, quero partilhar convosco, mas no dia 25 de setembro ainda não vamos hoje descascar todas estas novidades. Por isso quer dizer que o Ultimate inclui efetivamente toda esta panóplia de funcionalidade que vocês estão aqui a ver, portanto, inclui coisas que nós nem falámos ainda, mas também é mesmo assim, não dava para falar de tudo ao detalhe hoje. Termino dizendo que a maneira de comprar SolidWorks ao dia de hoje é muito provavelmente através de uma destas ofertas, nós chamamos os offers, que fazem estes bundles que eu tenho estado a descrever até agora, ou seja, partindo daquilo que é o produto base, que é o SolidWorks Standard, o Pro, o Premium e o Ultimate, nós temos aquilo que nós chamamos o Package, onde adicionamos mais roles de plataforma, por exemplo, aqui adicionamos a parte de CAM, a parte de modelação paramétrica, a parte do Manufacturing Definition Creator, etc., as ferramentas de CAD na cloud, etc. E depois, e reparem no caso do Ultimate, todo aquele pacote de informação que vocês ali veem, e depois no fim existe efetivamente o Offer, onde, para além deste pacote, nós adicionamos também os roles básicos de acesso e de PDM na plataforma, portanto o 3D Swimmer e o Collaborative Industry Innovator. Portanto, e são estas ofertas, estes offers que nós atualmente propomos como primeira linha de entrada para comprar uma licença em 2025. Ok? Por isso, mais uma vez digo, 25 de setembro nós vamos fazer um detalhe mais minucioso daquilo que é o SolidWorks
Ultimate. Posto isto, eu não queria estender muito este webinar para além da meia hora, penso que estamos a cumprir com esse objetivo, por isso resta-me então agradecer a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado por esta apresentação. Foi um bocadinho, começámos com uma viagem ao passado, aquilo que é a base, o DNA do SolidWorks, desenho paramétrico, associativo, peças, conjuntos, desenhos, até aquilo que é o SolidWorks 30 anos depois, hoje, em 2025, que é isso, sim, mas também muito mais coisas para além desses conceitos iniciais, portanto, de há todo este tempo atrás. Por isso, resta-me agradecer a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por terem estado connosco agora.